O Felipe Neto disse que devemos ficar apenas com Jesus. Mas que Jesus é esse que o Felipe Neto fala? No vídeo de hoje eu quero mostrar que o Jesus do Felipe Neto é o Jesus de muitos crentes. Curta, comente, se inscreva, bora pro nosso vídeo de hoje. Você está errado, Felipe. Leia Levíticos 20, versículo 13, que fala sobre o homem deitar-se com outro homem é abominação. Se você continuar a ler Levítico, você vai descobrir que o homem fazer a barba ou aparar a ponta dos cabelos também é condenável. Também vai descobrir que se você se alimentar de qualquer animal com cascos, você também vai ter cometido um pecado pesadíssimo aí. Vai descobrir algumas falas de Paulo também no Novo Testamento, em cartas enviadas por Paulo, onde ele recomenda para uma cidade específica que as mulheres devem se calar na igreja. Se elas tiverem alguma dúvida, elas têm que perguntar para o marido dentro de casa. E elas também não podem ensinar. Mulheres não podem ensinar. Eu acho que é curioso quando vocês pegam só os trechos da Bíblia que agradam a vocês e vão encontrando razões para descartar outros trechos, dizendo que não, veja bem, usando a hermenêutica para tentar associar um tempo e data, mas gay não, gay é até hoje. Quer ser cristão? Siga Cristo. Foca no que Jesus veio ensinar pra gente, mano. Os ensinamentos de Jesus são incríveis. Quem fica voltando no Antigo Testamento, naquelas coisas ultrapassadas, completamente sem sentido nenhum de serem utilizadas no século XXI? Pra que usar a desculpa da tua religião pra segregar, matar, destruir, causar o mal, mano? Então, faça o que Jesus falou sobre os gays. Nada. A primeira coisa a se dizer é que algumas pessoas dizem que nós não devemos dar voz a pessoas como Felipe Neto. Olha, eu não preciso dar voz, a voz dele está muito bem encorpada, sozinha. Afinal, milhões de pessoas o seguem. O que a gente não pode se esquecer é que aqui, no YouTube, eu não falo apenas para cristãos. Há uma quantidade imensa de pessoas que se converteram assistindo aos meus vídeos. Uma outra grande parte que voltou para a igreja depois de um longo tempo fora, assistindo a esses vídeos aqui no YouTube. Então, deixe-me dar só um exemplo da importância de fazer vídeos como este. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o Pablo Marçal, que por sinal, o Pablo Marçal tentou remover este vídeo aqui, ó. Eu vou falar dessa atitude do Pablo Marçal mais pra frente, né? Imagina um presidente, alguém candidato a presidente, que tá com o interesse de tolir, de arrancar a liberdade da nossa expressão, né? A liberdade de expressão, então assim, enfim. Mas enfim, eu fiz um vídeo sobre o Pablo Marçal, em que eu expus o perigo de segui-lo, e uma pessoa que havia ido a um culto do Pablo, sim, é culto, o que ele faz é um culto, não é nem uma palestra, é um culto. Enfim, a pessoa que havia ido ao culto do Pablo Marçal assistiu ao meu vídeo, a pessoa estava até animada com as ideias do Pablo, mas ao assistir ao meu vídeo ele viu que tudo aquilo era um absurdo, que aquilo ali não tinha nada de cristão. Ou seja, através de um vídeo como esse aqui, eu espero ajudar muitas outras pessoas, não apenas pessoas cristãs. Então, o que o Felipe Neto disse? Ora, para defender o homossexualismo, ele fez uma interpretação muito complicada, muito herege. Sim, para ele, Jesus não condena o homossexualismo. Ele fez toda uma interpretação bíblica para tentar dizer que Jesus não condena o homossexualismo. Em resumo, ele disse o seguinte, olha, a mesma Bíblia que proíbe o homossexualismo, também proíbe de fazer barba, proíbe de nos alimentarmos de animais com cascos. No Novo Testamento, Paulo proibiu as mulheres de ensinar nas igrejas, que por sinal, no meu vídeo, este vídeo aqui, ó, sobre o Kivitz, eu tento mostrar que a fala aí do Felipe Neto é muito parecida com a fala do Kivitz. E aí o Felipe Neto continua. Então por que você fica somente com o mandamento do não deitarás com homem? E ele afirma assim, acho curioso que vocês pegam apenas os trechos que agradam vocês e ignoram outros e usam a desculpa da hermenêutica, que é uma questão de interpretação. Então, e ele conclui, fique com Jesus apenas. Quer ser cristão? Foque nos ensinamentos de Cristo. Pois bem, a fala dele é muito parecida com a de muitos crentes, como eu acabei de falar aqui a fala do Kivitz. Assista esse vídeo aí. E aí, qual a interpretação bíblica está correta? A de Paulo ou a do Felipe Neto? Pois ele disse que a gente usa a questão da interpretação bíblica como desculpa, mas o que ele mesmo fez é uma interpretação da Bíblia. Um intérprete da lei fez uma pergunta sobre a lei para tentar provar Jesus, e Jesus retrucou, como você interpreta. Isso é importante porque se você crê na Bíblia, você percorreu apenas metade do caminho. Mesmo crendo nela como palavra de Deus, se você interpreta incorretamente, você seguirá por um caminho incorreto. O diabo, por exemplo, ele citou a Bíblia para Jesus. E o marvado era bom de Bíblia, ele citou corretamente. Entretanto, interpretou de maneira incorreta. E distorcendo como ele fez, distorcendo a Bíblia como ele fez, aquilo ali que ele falou não tinha nada a ver com a palavra de Deus. A verdade é que o Felipe Neto,
ele é aquilo, ele faz aquilo do que ele nos acusa. Ele só pega as passagens que lhe interessa e usa essas palavras, essas passagens de maneira distorcida para aprovar o pecado. E já que ele falou em focar somente em Jesus, vamos então argumentar aqui hoje com base apenas nas falas de Jesus. Primeiro que Jesus fez quase 300 citações do Antigo Testamento e chamando o Antigo Testamento de palavra de Deus. Ou seja, o Antigo Testamento não descreve um Deus diferente do Novo, como Felipe Neto, como Marcião e alguns crentes de hoje acham. Para muitos, inclusive cristãos, Deus estava muito irado no Antigo Testamento e decidiu enviar Jesus para consertar os seus exageros. Hoje, há toda uma galera, né, que não chega a dizer isso explicitamente, mas que crê em algo muito parecido. É o evangelho só love, só fala de amor, de consolo e nada sobre pecado, nada sobre arrependimento. A questão é, qual Bíblia Jesus lia? O Antigo Testamento? Afinal de contas, não havia Novo Testamento ainda. Os evangelhos ainda estavam sendo vividos, para somente depois serem escritos. Sendo assim, todos os discursos de Jesus, inclusive os sobre amor, perdão, graça, foram retirados de onde? Do Antigo Testamento. Nós cristãos não temos 2 livros, temos apenas um, a Bíblia. O Novo Testamento não é um remendo sobre o Antigo Testamento, mas o cumprimento dele. O mesmo Deus que aparece destruindo cidades inteiras no Antigo Testamento, como por exemplo, destruindo Sodoma, porque aquele povo não queria se arrepender de seus pecados, que incluíam o homossexualismo. Ora, esse mesmo Deus está presente na pessoa de Jesus. Ele é Jesus, que concordou com a destruição de Sodoma e estendeu o juízo a todos os outros que repetirem o estilo de vida pecaminoso e rebelde dos sodomitas. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Ou seja, Jesus concordou com o juízo dos sodomitas impuros, malignos e pervertidos sexualmente e estendeu aquele juízo a todos os outros que repetissem seus pecados. Além disso, Cristo confirma o mandamento que declara: um homem não pode se deitar com outro homem, ao falar do princípio da criação. Então, respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Quando Paulo, em Romanos, diz: semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Quando Paulo diz isso, ele está simplesmente confirmando o que Cristo disse: deixará homem e se unirá à sua mulher. Adão e Eva, Adão e Ivo não, Adão e Eva. Ora, se Cristo fosse mudar o que o Antigo Testamento dizia, ele não poderia fazer a afirmação como ele fez. Em segundo lugar, para mostrar que Jesus Cristo, ele vê o homossexualismo como algo pecaminoso, e isso a gente pode perceber no Sermão da Montanha. Jesus disse que ele não veio anular a lei, ele veio cumpri-la. E justamente por cumprir toda a antiga aliança, Cristo pôde estabelecer uma nova aliança. E no pacto da nova aliança, os mandamentos cerimoniais foram abolidos. Sacrifícios, mandamentos relacionados a vestimentas, relativos à comida, fazer barba, todos se enquadram nos mandamentos cerimoniais. E essa é a interpretação que o apóstolo Paulo faz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E note aqui, ele não está dizendo que ele aboliu a lei, ele está dizendo que ele aboliu a lei em um aspecto específico: a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, que são esses mandamentos cerimoniais. A lei moral nunca foi anulada. O não adulterarás, o não cobiçarás, que são os mandamentos da lei, os mandamentos da lei moral, não foram anulados, e são eles que atingem o pecado do homossexualismo. Em Romanos, muitos cristãos haviam se convertido, mas ainda seguiam regras que já haviam sido abolidas, como diz Paulo, pelo próprio Cristo, na nova aliança. Aqueles novos crentes ainda estavam preocupados com a questão relativa à proibição de comida, à guarda de dias santos. Paulo então retruca dizendo que aqueles que só comiam legumes, que não comiam tudo, aqueles que faziam diferença entre dia e dia, que achavam que havia um dia mais especial que os outros, Paulo diz: esses são débeis na fé. Ou seja, hoje comemos carne de porco, podemos fazer barba, porque Cristo estabeleceu uma nova aliança, abolindo esses mandamentos cerimoniais relativos à comida, sacrifícios e por aí vai. E essa não é apenas a interpretação de Paulo, é a de todos os apóstolos.
Em Atos capítulo 15, alguns judeus estavam exigindo que os novos crentes se circuncidassem. E os apóstolos responderam dizendo que aquilo era uma exigência que já havia sido removida em Cristo Jesus. Mas como Felipe Neto, há muitos cristãos citando a Bíblia para aprovar os seus pecados, distorcendo quem Jesus de fato é. Sim, Cristo é aquele que acolheu todo pecador arrependido, até o pior deles. Paulo perseguiu sistematicamente a igreja e encontrou graça em Cristo Jesus. De modo que não importa quão fundo você tenha ido no pecado, não importa quão resistente você tenha sido ao Evangelho, se você se arrepender e crer, Ele vai te receber, pois Jesus habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração. Mas o Cristo, que acolheu prostitutas, ladrões e pecadores arrependidos, também prometeu que todo aquele que não crer em Cristo já está condenado. Afirmou que todos aqueles judeus que diziam ter fé, mas que viviam em pecado, que na realidade eles não possuíam fé alguma e que se eles não se arrependessem e crescem genuinamente, eles estariam condenados ao lago de fogo. Foi Cristo quem disse, Filipe, se o teu olho te faz pecar, ou seja, cobiçando o que não é devido, seja a mulher do próximo ou um homem cobiçando outro homem. Se o teu olho te faz pecar, é melhor arrancar um olho do que com os dois entrares no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Mostrando assim que o destino dos ímpios não é deixar de existir, mas existir eternamente em tormento. O Evangelho de Nosso Senhor promete o reino dos céus a qualquer um que crer, mas o Evangelho pregado por aí não é o de Jesus, é um Evangelho em que se prega uma meia-verdade e o torna uma mentira completa. O Evangelho começa assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de pecado que expõe as nossas falhas e nos leva à percepção de que não podemos ser salvos por nós mesmos, que mostra os nossos erros, é o início do Evangelho, que nos leva ao ápice do Evangelho, a mensagem da graça e do perdão. A mensagem que anuncia que qualquer pecador, por mais podre que seja, se crer em Cristo Jesus, pode ser salvo. Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Creia e se arrependa hoje, pois pode ser que não haja amanhã. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo não é um Deus diferente do Antigo Testamento, Ele é o mesmo, Ele é um só. Jesus Cristo veio salvar o pecador. Jesus Cristo veio mostrar que por mais podre que você venha a ser, você pode ser salvo. Há esperança para qualquer um de nós. Mas como Ele fez isso? Mostrando os nossos pecados, dizendo: arrependei-vos, apontando o dedo nas nossas feridas, enfiando o dedo nas nossas feridas, para que nós nos adequássemos a Deus, mostrando que somente Ele pode nos salvar. Esta é a mensagem genuína do Evangelho.